recebe a minha adoração e o meu louvor em nome de Jesus. Fechando os teus olhos, vou estar aqui orando pela tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na tua presença para te agradecer por mais um dia, te buscando, te adorando. Obrigada, Senhor. Abençoa cada um que está aqui. Abençoa também aquele que está a caminho. Repreende todo o mal, todo atrapalho do teu culto nessa noite. Que seja repreendido em nome de Jesus. Derrama a tua presença, o teu Espírito Santo, Pai, sobre as nossas vidas nessa noite. Que nós não venhamos sair da mesma forma que nós entramos. Nos abençoa, nos capacita, nos enche da tua presença em nome de Jesus. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dê a melhor salva de palmas para o Senhor. Glorifique, igreja, o nome do Senhor. Dá o teu melhor nessa noite para Ele. Aleluia, Jesus. Vamos louvar, feche os teus olhos. Louva ao Senhor nessa noite. Adora ao Senhor. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, sim, Ele proverá. Deus proverá quando a minha farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para
para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Glória a Deus. E a melhor salva de palmas para o Senhor. Glorifique, igreja, o nome do Senhor. Continua com os teus olhos fechados, adorando, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Dá o teu melhor, igreja. Adore ao Senhor nessa noite. Porque a vitória Deus já entregou na vida de cada um, em nome de Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier se afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. E o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Glória ao Senhor. Palmas. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou.
Aleluia, Jesus. Glorifique, igreja, o nome do Senhor. Aplauda esse Deus poderoso, grandioso. Aleluia, Jesus. Com palmas bem alegres, com alegria, vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Do Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor, só o Senhor é Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Hey! Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrar com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Glória a Deus. Dê a melhor salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Ainda em espírito de oração, coloque as mãos sobre o teu coração. Neste momento, você entregou o seu melhor louvor ao Senhor. E na palavra dele diz que ele habita no meio dos louvores. Ele está aqui no meio de nós. O Senhor Espírito Santo está aqui querendo
entrar no seu coração, querendo mudar a tua vida, mudar teu pensamento, querendo mudar a tua história para te fazer avançar neste ano. Pois este ano de 2026 é um ano de avançar, é um ano de subir mais um degrau, é um ano de ocupar posições que o Senhor tem para você. Por isso, neste momento, se esvazie de tudo que está aí fora. Entregue de verdade nesta noite todos os seus problemas nas mãos do Senhor. E confie nele, porque você já tentou de tudo. Você já tentou todas as coisas, tudo o que é possível, você já tentou. Agora entrega na mão daquele de que pode fazer o impossível. E confia que ele pode resolver este problema. Confia que há uma possibilidade de resolução para esse problema que você está passando. Senhor Deus e Senhor meu Pai, está aqui a tua amada igreja, Senhor. Estamos aqui porque nós confiamos que o Senhor pode sim fazer o milagre em nossa vida. Nós estamos aqui sim porque nós cremos que o Senhor pode derramar sobre cada um de nós o teu Santo Espírito e nos renovar, fortalecer a nossa fé, fortalecer as nossas forças. Então eu te peço, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, fortalece a fé destes teus filhos, fortalece nesta noite as forças, tira todo o desânimo, tudo aquilo que impeça deles ouvirem, deles se alimentarem da tua palavra, meu Senhor. Espírito Santo de Deus, comece a transformar de dentro para fora. Pega esse coração, meu Senhor, e começa a moldar. Começa a deixar ele leve. Começa a encher do teu Espírito, meu Senhor. Começa a fazer a tua obra. Esse coração que um dia bateu por ti, faça bater novamente na presença do teu Espírito, diante dos teus louvores, ao entoar da tua palavra, meu Deus, que este coração que está aqui venha novamente arder pelo Senhor, arder pela tua palavra, arder pela tua presença, meu Senhor. Então começa agora a bater nas portas, e aqui está. Começa a modificar, começa a moldar, começa a encher, começa a trazer a tua presença na vida do teu povo, começa a encher do teu Santo Espírito, traz aquele calor, meu Deus, ao coração do teu povo nesta noite. E aquele que chegou aqui pesado, meu Deus, que a partir de agora venha sentir a leveza que há no teu Santo Espírito. Derrama, Pai, sobre nós, e unge nossos ouvidos para entender a tua palavra que será pregada. Unge nossa mente para entender, os nossos ouvidos para escutar e os nossos olhos para ver as grandes obras que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós não viemos sair daqui, meu Deus, da mesma forma que entramos, não. Pois na tua palavra diz que onde há um ou mais, dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. E nós cremos sim que teu Espírito Santo está aqui, renovando, trazendo a prosperidade, trazendo o renovo, trazendo o fortalecimento, trazendo a força para o teu povo, em nome de Jesus. E você que crê no poder da oração, diga amém, diga graças a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus nesta noite. Aplauda bem mais forte o nome do Senhor Jesus. E aplaudindo o nome desse Deus maravilhoso, receba a grande mulher de Deus, pastora Mariana Adélia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É um prazer estar nesse lugar para que nós possamos adorar esse Deus Todo-Poderoso. E você que trouxe a palavra de Deus, que você venha pegar a palavra e abrir em 1 Samuel,
capítulo de número 16, versículo de número 13. 1 Samuel, versículo de número 16, capítulo 16, versículo de número 13, que vai falar assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Eu quero que você repita comigo, bem alto e bem forte. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Então, nesse momento, comece a aplaudir e glorificar esse Deus poderoso. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento a Tua palavra vai ser ministrada, vai ser pregada. Meu Pai, que no nome de Jesus eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer, meu Pai, para que a Tua palavra venha ser entendida pela Tua igreja. Em nome de Jesus, que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. E você que é da fé, podeis tomar o teu assento. Amém? Aqui, em 1 Samuel, capítulo de número 16, vai contar a história de quando Davi, ele foi escolhido, separado e ungido por Deus. Só para poder introduzir um pouco aqui a ministração, a palavra de Deus vai dizer que Samuel, ele se dirigiu até a casa de Jessé, no qual ele pediu que Jessé, ele organizasse ali os seus filhos, porque Deus havia dito a Samuel que lá ele iria ungir um rei, porque ele já havia rejeitado a Saul, porque já Saul estava sendo desobediente aos desígnios de Deus. Ele não estava querendo mais fazer a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus vai dizer que Jessé, junto com Samuel, junto com Jessé e os filhos que ali estavam, eles foram oferecer um sacrifício a Deus. Eles ofereceram um sacrifício e depois daquele sacrifício, o Senhor havia de dizer quem era que seria escolhido. E isso nos mostra o poder do sacrifício. Aqui vai mostrar que é uma oferta que ele havia separado, bezerras para poder oferecer a Deus para que o Senhor enviasse a resposta. E aí, nenhum daqueles filhos foram escolhidos. Mas havia um menor, havia um que estava lá no pasto, um ao qual Deus já havia escolhido para ser um rei. E diante daqueles homens que não foram escolhidos, Jessé mandou chamar o menor. E quando ele chegou, o próprio Samuel, o profeta Samuel, se levantou para poder ungir aquele a quem Deus tinha escolhido. O profeta, quando ele ia na casa de alguém, quando ele ia em algum lugar naquele tempo, ele representava a própria voz de Deus. Deus, ele falava a mensagem ao profeta e o profeta levava aquela mensagem, ou a uma casa, ou a um reinado, ou a algum rei, ou alguma pessoa. Então, ele representava ali a voz de Deus, algo que Deus queria falar. Então, Samuel, ele foi lá para fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. E a gente vê aqui na palavra de Deus que Samuel, ele até temeu Saul. Ele temeu a sua vida, ele pensou que Saul poderia matá-lo. Mas Deus nos mostra que quando ele manda o profeta ele fazer algo, ele tem que fazer. E ele foi lá, e ele ungiu a Davi, e ele disse que Davi, ele seria o futuro rei de Israel. E o que é que nós aprendemos com essa história? Aqui só para poder introduzir, para que você possa entender. Deus, ele nos escolhe com um propósito. Davi, ele foi o escolhido daquela casa. Assim como José também foi um escolhido de dentro da sua casa. Você que está aqui, você não está aqui para ocupar uma cadeira. Deus, ele te chamou com um propósito. Você é uma pessoa que está dentro da tua casa, mas Deus, ele tem um plano para você. O plano de Deus na vida de Davi era ele governar. Era ele ser um grande guerreiro. Era ele ser um grande rei. E tomar posse de um reinado que Deus queria conduzir. Porque Saul não queria mais fazer a vontade de Deus. Então, Deus precisava levantar um
que fizesse a vontade dele. E você que está aqui é um dos que Deus escolheu para fazer a vontade dele, lá dentro da tua casa. A palavra de Deus vai dizer que quando o Espírito do Senhor, nós buscamos aqui o Espírito de Deus, o Espírito Santo, diz que quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, a vida dele nunca mais foi a mesma. Você sabe porque tem muitas pessoas que estão, até mesmo dentro das igrejas, e não têm as suas vidas mudadas. Às vezes até vai à igreja, mas não tem a vida transformada, porque não busca o Espírito do Senhor, não busca o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ele não foi mais o mesmo. A palavra de Deus vai mostrar que ele não foi mais o mesmo. Na continuidade da história vai mostrar que depois daquele tempo que Davi recebeu o Espírito do Senhor sobre a vida dele, Saul começou a ser atormentado. Porque Saul havia perdido a glória de Deus, a presença de Deus sobre a vida dele. Então, assim é a vida da pessoa que não tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Ela vive atormentada. A palavra de Deus vai mostrar que Deus ele preparou todo um cenário. Davi foi apoderado pelo Espírito do Senhor e recebeu a promessa, recebeu um propósito de Deus sobre a sua vida, de governar, de reinar. Mas Davi era jovem. Então Deus ele havia de preparar ele para assumir aquele reinado. Mas desde o momento que o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul, ele começou a ser atormentado. Então muitas pessoas vivem atormentadas, sofrendo, angustiadas e não entendem o que é. Porque dentro de nós tem que habitar o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai mostrar que depois que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ele guerreou, ele ganhava batalhas, ele ganhava guerras, ele ganhava lutas, ele enfrentou Golias. E ele era pequeno. Você imagina? Quando ele enfrentou Golias, havia vários homens com armaduras, com espadas, todos ali com medo de Golias. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito do Senhor sobre a vida deles. Mas Davi tinha. Então ele era diferente. Quem tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, ele é diferente. Ele é corajoso, ele é ousado, ele não tem medo de nada. Porque ele sabe que Deus é na vida dele. Então, quando o povo de Israel estava lutando contra os filisteus, nenhum homem queria ir. E eles estavam armados, todos com armaduras. Mas eles não tinham coragem de ir. E Davi, ele disse, quem é esse homem para vir contra o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel? E ele foi na coragem, na fé, porque ele sabia em quem ele podia confiar. Se o Espírito do Senhor está sobre você, não há guerra, não há batalha, não há mar, não há fogo que venha contra você, tempestade que venha contra você, que você não crê que você vai passar. Você sabe quem é aquela pessoa que teme as provas, teme as lutas? É aquelas que não têm confiança no Senhor. É aquelas que ainda não têm a certeza que o Espírito Santo de Deus está sobre ela. Nós temos que crer, nós temos que ter a certeza. O Senhor, ele fala que nós não devemos temer, porque ele será conosco. Davi, ele estava no pasto. Talvez até ele se sentiu rejeitado. Imagina, o seu pai chamou todos os seus irmãos para ver o profeta. Naquele tempo, quando o profeta ia na casa de alguém, era um momento de honra, era um momento de alegria. Deus, ele tem algo para falar. Deus, ele tem algo para dizer para mim. Quem é que não ia querer participar daquela mesa? Porém, Davi não tinha sido chamado. Mas a palavra de Deus vai dizer que ainda que uma mãe, e olha que uma mãe não se esquece do seu filho, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor, ele fala que não se esquece de você. Ainda que uma mãe esqueça de amamentar, de cuidar, Deus, ele não esquece de você. Deus, ele não esqueceu de Davi. Deus, ele não esqueceu de você. Sabe, Davi, ele estava ali, escondido no pasto. Às vezes você pensa, eu estou aqui escondido no meu quarto, na minha casa, dentro da igreja. Será se ninguém ver o que eu estou passando? Será que ninguém vê o que eu estou sofrendo? Talvez Davi era uma rejeição. Talvez o teu problema é uma cura. Talvez o teu problema é uma família que precisa ser restaurada. Talvez o teu problema é uma vida financeira que no momento está arrebentada, está destruída. Mas se o Espírito do Senhor se apoderar de você,
Deus vai usar disso para mover o milagre. A gente vê, Deus ele mudou a vida de Davi. Quando o Espírito se apoderou de Davi, nos próximos versículos vai dizer que Saul era atormentado e Davi ele tinha um dom. Ele tocava a harpa. E Saul, os servos de Saul disse: olha, tem um homem, um belemita, filho de Jessé, ele toca a harpa. Podemos chamar ele para ti? E aí Saul disse: chama ele. E aí ele foi até o palácio. Olha o que Deus fez. Deus ele tirou Davi do campo e fez com que o próprio Saul levasse ele para dentro do palácio. E aí ele lá tocava a harpa, e toda vez que ele tocava, Saul ele se acalmava. Por que Davi imediatamente não assumiu o trono? Por que Davi imediatamente Deus não tirou Saul e colocou Davi? Davi era jovem, Davi ele assumiu lá pelos seus 30 anos, ele passou por um processo. Deus ele levou Davi para o palácio, e lá no palácio, Davi ele aprendeu a ser servo. Davi ele aprendeu com os funcionários que haviam lá, os serviçais que haviam lá. Davi ele aprendeu a servir Saul, ele foi lá para servir Saul. E Davi nunca teve coragem de fazer nada contra Saul, porque dentro do coração de Davi havia um coração servo, com vontade, o desejo de adorar, engrandecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Davi, ele estava lá, mas os olhos dele não estavam: isso aqui Deus me deu, isso aqui já é meu. O Senhor já me ungiu, eu já sou rei. Não, ele foi com o Espírito do Senhor disposto a aprender durante todo aquele tempo. E a palavra de Deus vai dizer que Davi, ele ia, tocava a harpa para Saul e voltava para cuidar das ovelhas. Até que um certo dia Saul disse: você não vai voltar mais para a tua casa. A palavra de Deus diz que Saul toma Davi para ele, ou seja, Saul pega Davi e ele vai morar no palácio. E a palavra de Deus vai dizer nos próximos versículos que Davi, ele era amado. Ele era amado por Saul. Davi, ele foi amado pelos servos. Davi, ele foi amado pela filha de Saul. E Davi foi amado pelo filho de Saul, no qual eles criaram uma grande amizade. Então, Deus, durante todo aquele processo, Deus estava ensinando a Davi a ser um rei justo, um rei íntegro, que sabe cuidar de um palácio, que sabe como funciona um palácio, que sabe como amar, como conquistar, para quando ele viesse assumir a posição que Deus havia de dar para ele, ele viesse ser honrado. E aí vai mostrar que porque Davi era amado, aonde Davi e ele ganhava as guerras, tudo aquilo que Davi fazia era abençoado. E Saul começou a olhar e pensar: Deus é com ele. Deus está sendo com ele. A palavra de Deus vai dizer que Saul começou a ouvir dos seus próprios servos que Davi liderava melhor do que ele. E ele pensou: ele lidera melhor do que eu? Ele está sendo amado? E ele começou a ver que Deus era com ele. E a palavra de Deus diz: e Saul percebeu que o Senhor era com Davi. Isso gerou ciúme. E isso gerou em Saul o desejo de matar Davi. E a partir daí, Davi começa a ser perseguido por Saul. Porque ele queria impedir de Davi receber o propósito, receber a promessa. E aí, Jonatas, filho de Saul, falou a Davi que o pai dele tentava matar ele, e ele fugiu. E ele começou a fugir. E ele passou um tempo fugindo de Saul. Teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez isso. Porque na mente dele ele dizia: uma vez ungido, sempre ungido. Então ele não tinha coragem de fazer nada contra Saul, por amor e obediência a Deus. Então, o que essa palavra tem para nos mostrar? Nenhum homem, nada, nem o inferno pode impedir o plano de Deus sobre a tua vida. Se Deus precisar usar alguém grande para te tirar de onde você está e levar para o lugar do propósito, Deus ele vai usar. Se Deus ele quiser mudar
toda uma direção, toda uma rota para poder te abençoar, Ele vai te abençoar. Mas isso vai depender se o Espírito do Senhor estiver sobre você. Se o Espírito do Senhor estiver sobre você, Deus, Ele vai te conduzir ao lugar certo. Deus, Ele vai te conduzir ao ambiente certo. Deus, Ele vai te levar para o propósito. Aí talvez você fica pensando, meu Deus, mas o tempo está passando. Será se não vai acontecer? Será, meu Deus, se essa história não vai ser transformada? A gente vê, Davi, ele passou alguns anos, porque Deus queria ensinar a Davi a tomar a posição que Deus tinha para ele. Às vezes nós queremos coisas que no momento Deus ele não entrega para nós. E a gente não entende. E pensa que é no nosso tempo. Mas a palavra de Deus vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. E sabe, algo que Davi tinha? Davi, ele nunca olhava para as riquezas. Davi, ele sempre olhava para a sua obediência a Deus. E ele sempre dizia que ele não queria que o Espírito de Deus se apartasse dele. E é essa visão que nós temos que ter. Nós nunca devemos querer que o Espírito do Senhor se aparte de nós. Porque com a presença de Deus, nós podemos todas as coisas. Sem a presença do Senhor, nós não temos nada. Nós não podemos priorizar outras coisas a não ser o Senhor. E a palavra de Deus vai mostrar que depois que Davi, ele foi perseguido, Davi, ele se escondeu, com certeza ele sofreu, com certeza ele passou por angústias. Depois de um certo tempo, Saul morreu. E quando Davi, ele foi assumir a posição que Deus já tinha determinado para ele, lá atrás, quando Samuel, ele havia ungido e separado ele já no mundo espiritual. No mundo espiritual, ele já era rei. E depois que Saul morreu, que ele foi assumir a posição material daquilo que Deus já havia determinado para ele há alguns anos, a palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel aclamava Davi. Ou seja, o povo via como ele tinha sido um guerreiro, como ele era amado, como ele era obediente a Deus, como ele tinha feito grandes coisas. Então Deus, ele preparou ele. Ele ficou conhecido, guerreiro, valente, corajoso, destemido, vitorioso, ganhou grandes guerras no nome do Senhor. E Deus permitiu para que o nome dele fosse glorificado. Talvez a luta, a guerra que está acontecendo na tua vida, é Deus querendo mostrar para você. O meu nome vai ser glorificado. Mas sabe como? Através do meu Espírito na tua vida. O Espírito do Senhor conduzia Davi em tudo que ele fazia. E ele era obediente. Então o Espírito do Senhor tem que te conduzir em tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer, o Senhor tem que ser o teu guia. E eu até separei aqui o que significa o apoderar. Você sabe o que significa se apoderar? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Significa que ele se apropriou. Ele tomou o controle de Davi. Ele começou a ser o Senhor da vida dele. E quando nós temos alguém como Senhor, nós ouvimos em tudo. Então, Davi, ele foi vitorioso em tudo que ele fez, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Você está entendendo aqui o mistério? Tudo que ele fez, ele foi vitorioso, porque o Espírito do Senhor era o Senhor, era o controle da vida dele. Então Deus, ele mudou a vida de Davi, tirou ele lá de onde ele estava, levou ele para o palácio para ele aprender, para depois ele se apropriar de uma posição que Deus já havia determinado para ele. Então é isso que Deus tem para nós. Deus, ele já liberou uma palavra sobre a tua vida, de bênção, de vitória. Sabe, às vezes você chega aqui, aí o casamento está todo destruído. Aí a saúde está toda destruída, a vida financeira está toda destruída. E Deus, ele quer mudar. Mas só depende de você. De deixar Deus tomar o controle da tua vida. Tem coisas que é só Deus que pode fazer por você. Homem nenhum pode fazer. E às vezes a gente espera. Eu não sei você, mas tem pessoas que às vezes esperam. Está passando por uma luta. Meu Deus, será se ninguém vai ver? Será se meu parente vai ver? Será se alguém vai me perguntar? Será se alguém vê que eu estou sofrendo? E Deus, ele está ali contigo.
dizendo: não temas, eu sou contigo. Não te assombre, pois eu sou teu Deus. E Davi, ele tinha isso dentro dele. Deus, ele é comigo. Aonde eu for, eu vou vencer. Aonde eu pisar, vai ser abençoado. Aonde eu tocar, o Senhor vai manifestar a tua glória, porque o Senhor é comigo. E você tem que pensar dessa forma. Você tem que sair daqui com a certeza. Eu venho buscar o Espírito Santo de Deus. Deus me enche da glória, da presença. Ele toma o controle da minha vida hoje. E eu saio daqui para vencer. Pelos olhos da fé, assim como Davi. Davi, ele confiou, Davi, ele descansou. Davi carregava com ele a promessa de Deus. Você carrega com você as promessas de Deus. Você tem muitas promessas aqui, de que Deus é com você, de que Ele é contigo, que em Jesus você é mais do que vencedor. Então você não pode duvidar. Davi, ele não duvidava. Ele não olhava para a aparência dele. Talvez você olhe para você e pensa: eu sou pequeno, eu sou magrinho, eu sou franzino, ninguém dá nada por mim, ninguém olha para mim. Mas Deus, ele fala para você: eu olho para você, eu te vejo, eu sei onde você está. Eu conheço o teu coração, eu conheço o que está lá dentro, o teu sofrimento, e eu posso mudar. É isso que Deus fala para você. Ele pode mudar. Ele pode transformar a tua história. Ele é um Deus de poder, de glória e de milagre. E Ele diz na sua palavra: se você crê, se você crê, Ele vai mudar a tua história. Se você crê, você verá a glória de Deus. Você tem que sair da tua casa crendo. Eu vou chegar na igreja e Deus vai mudar a minha vida. Deus vai mudar a minha história. Você tem que agir por fé. Davi, ele agia com fé. Até quando ele ia para as guerras, ele agia com fé. Sai daqui hoje, na tua mente, no teu coração. Eu saio daqui hoje com o Espírito Santo de Deus na minha vida. E pode vir guerra, pode vir tempestade. O Senhor é comigo. Eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa. É isso que você tem que dizer. E a palavra de Deus vai dizer, para que nós possamos encerrar, que o Senhor, que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu para que nós viéssemos a dar frutos. Então você foi escolhido de Deus. Você não foi escolhido por Deus de dentro da tua casa para tomar uma cadeira e sentar. Você foi escolhido de dentro da tua casa, porque Deus, ele quer te fazer coluna lá. Você foi escolhido. Aqui tem várias casas, várias famílias. E dentro de cada casa, Deus escolhe um. Talvez você pense assim: ah, não, Deus, eu sou fraquinho. Mas a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Porque nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos fracos, mas Ele é um Deus todo-poderoso. Se Ele te escolheu, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você, com Ele, você é capaz. Ele não te escolheu à toa. Talvez você tenha colocado esse pensamento na tua mente, que você é fraco, que você é pequeno, que você não consegue, mas olha o que a palavra de Deus te mostra. Você foi escolhido, porque Deus enxerga em você o que homens não veem. Porque o homem, ele vê a aparência, ele vê a tua roupa, ele vê como você está, ele vê como você está maquiada, se você está linda, se você está de salto, se você está com a melhor roupa social, se você está de terno. Ele vai olhar para o que ele vê. Mas Deus, ele enxerga em você a força que vem dele. Deus, ele enxerga em você uma família restaurada, uma vida vitoriosa, um testemunho, um milagre para você contar. Basta só você confiar e descansar no Senhor. Porque Ele te escolheu e Ele te faz uma pessoa valente, corajosa, vitoriosa, para a glória dele. Se você tiver fé que o Deus Todo-Poderoso está na tua vida, Ele pode mudar a tua história, você vai contar testemunhos para a glória de Deus. Testemunhos para a glória de Deus. Porque é isso que Deus quer fazer na tua casa, na tua vida. E você tem que ser aquela pessoa com a boca profética, com a voz profética, que entra dentro do teu lar e determina a vitória pelo poder em nome do Senhor Jesus. Porque Deus te chamou para ser vitorioso. Amém? Pois se coloca de pé no nome de Jesus, aplaudindo o nome desse Deus Todo-Poderoso. Porque nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. Meu Pai, nós queremos ser conduzidos por Ti. Nesse momento, feche os teus olhos. Você que está aqui, nesse lugar,
que se afastou dos caminhos do Senhor. E nessa noite você quer retornar à presença desse Deus Todo-Poderoso. Sabe, Deus te escolheu. Talvez nem você acredita que Deus te escolheu, mas Ele te escolheu. Você não veio aqui por acaso. Você não vem aqui por acaso. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que te conduziu até aqui. Porque você se acha improvável, você se acha incapaz, você se acha pequeno. Mas com a presença de Deus, a tua vida vai mudar. Quando o Espírito do Senhor se apoderar de você, a tua história vai mudar. A tua história não vai ser a mesma. Se você quer retornar aos caminhos do Senhor, vem aqui à frente. Levanta a tua mão, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Mas se o teu caso não é esse, você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Você nunca entregou a tua vida nos caminhos do Senhor. E quer entregar, quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. Levanta a tua mão, vem aqui à frente. Faça uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso. Deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele entrar no teu coração. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te sarar. Porque nós nada podemos fazer, mas Ele pode todas as coisas. Ele conhece a tua dor, o teu sofrimento, a tua guerra, a tua luta. E com Ele você é mais do que vencedor. Amém? Não temos ninguém, então vamos adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às Suas guerras, que ataque é capaz? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás e querer desistir? Que terrível arma é, que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Olha o que o Senhor fala para ti nessa noite. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Nesse momento, eu quero que os obreiros que estão aqui, que você venha orar por essa pessoa que está aqui. Que você venha pedir que o Espírito do Senhor venha se apoderar sobre essa vida que aqui está. Para que o Senhor venha ter o controle, a direção, a condução. Você vai usar a fé que Deus te deu. E você vai orar por cada pessoa que está aqui. Não deixa ninguém sair daqui sem receber essa oração. Coloca a mão na cabeça desse membro que aqui está. E pede que o Espírito do Senhor venha se apoderar da vida dele, da vida dela. Se apodera, Senhor, dessa vida nessa noite.
Que ela não venha sair daqui, meu Pai, da forma que ela entrou. O Senhor é um Deus todo-poderoso, Deus de honra, Deus de glória, Deus de majestade, de todo poder. Meu Pai, no nome de Jesus, cada obreiro, cada pastor que aqui está, cada evangelista, cada diácono, meu Deus, que está aqui, representa a autoridade do Senhor. Que essa pessoa não saia daqui da mesma forma, meu Pai, mas com milagre, com a bênção, com a vitória. Que toda angústia, todo peso espiritual, desde já, aqui fique. E só a tua paz, a tua presença, a tua glória, o teu Espírito Santo venha estar sobre a vida dele, sobre a vida dela. Porque é pela graça, Senhor, não é por merecimento. E nós precisamos de ti. Glória, diga, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Adoro o nome do Senhor. As coisas, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você que está aqui, declare a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ti toda honra e toda glória, Jesus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Eu quero ouvir só a voz da igreja que aqui está. Diga a ele a glória. A ele a glória. Declare. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre, amém. Olha agora para o céu. Olha agora ali, ó, para aquela lua. Hoje nós não temos estrelas. Pastor Wendel, você pode apagar aqui a luz para a gente olhar para o céu? Deus, ele tem uma promessa para nós. Olha para o céu agora. Deus, ele tem uma promessa para nós. Sabe? É uma promessa de nós irmos morar lá com ele. E lá onde nós vamos morar, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas que nós passamos aqui serão passadas. Ficarão aqui. Então, a maior promessa que Deus tem para nós é a de salvação. Sabe, de nós estarmos com ele e lá ele está preparando morada para cada um de nós. Então não deixe o inferno roubar a tua morada. Sabe, muitas coisas Deus vai fazer aqui nessa terra por você, vai te abençoar, vai te honrar. Mas não deixe o inferno roubar a tua morada lá. Quando a gente olha para o céu,
a gente vê a grandeza de Deus. A gente consegue contemplar a grandeza de Deus. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele consegue segurar na palma da mão. A gente olha, vê tão grande, tão imenso, mas na palma das mãos, no escabelo dos seus pés. Para Ele, tudo isso aqui, ó, planeta Terra, o universo, é muito pequeno. O teu problema, a tua guerra, a tua luta, para Deus é muito pequena. Então, o maior bem que você pode ter na tua vida é a confiança em Deus. É ter o Espírito do Senhor sobre a tua vida. E ter a garantia da tua salvação. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te sela para você subir e morar com Ele. Então, não deixe o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, se perder por nada. Nada. Porque tudo que você tem de mais precioso é a presença desse Deus. E antes de nós finalizarmos essa busca, eu quero só que você feche os teus olhos e você comece a lembrar de quem você era e quem você é agora. Porque por mais que você possa estar passando por lutas, Deus já mudou a tua vida em muitos aspectos. Deus já tem feito muitas coisas. E eu quero que você faça só uma coisa nessa noite. Até os obreiros que aqui estão. Nessa noite, só seja grato a Deus. Só agradeça a Deus por tudo, principalmente pela tua vida. Porque se nós estamos aqui adorando o Senhor, engrandecendo, exaltando, é motivo de grande gratidão. Porque muitas pessoas, nesse momento, estão morrendo, sofrendo, nos hospitais, e você está na presença do Senhor. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Então, nesse momento, seja só grato. Agradeça pela tua família, agradeça pela tua casa, agradeça pelo teu emprego, agradeça. Porque quanto mais você agradecer, mais Deus vai te abençoar lá onde você está. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nessa noite a tua igreja, meu Pai, é somente grata ao Senhor. É grata pelo teu Espírito Santo, é grata pela tua paz, é grato por tudo que o Senhor tem feito, é grato, meu Deus, pelos livramentos, é grato pelo teu Espírito Santo, é grato pela resposta do Senhor, porque nós já cremos, meu Pai, no nome de Jesus, que nós somos mais do que vencedores, e eles estão aqui já te agradecendo, porque nós cremos que o Senhor é um Deus cumpridor de promessas, e o Senhor vai cumprir na vida desse povo, meu Pai, com poder e grande glória, não para glorificar ninguém que aqui está, mas para mostrar que o Senhor é um Deus todo-poderoso e que o Senhor é fiel àquele que é fiel a ti. Amém? Se você crê, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Não só aplauda, glorifica. Porque quando você glorifica, você está dizendo, Senhor, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Tudo é para ti, meu Pai. Nada é para o homem, tudo é somente para ti. Recebe essa adoração e essa glorificação no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós já estaremos encerrando. E você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, em nome de Jesus, separa aí o teu melhor. Você que trouxe o seu dízimo, vem aqui à frente, que o dízimo ele é a primícia, ele é o primeiro que entra na arca do Senhor. Você que trouxe a tua oferta, separa aí a tua oferta no nome de Jesus. Pastor Wenner vai estar aqui com a maquininha, Evangelista Célia vai estar aqui com a alforje. Você que trouxe o seu dízimo, vem aqui à frente. E a oferta, levante para o alto, que nós estaremos orando. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa a vida do dizimista, abençoa a vida do ofertante, abençoa também a vida desse que nessa noite não pôde trazer, meu Pai, ou não tem nada para te oferecer, porque nesse momento ele oferece a sua vida, meu Pai, em rendição ao Senhor. Multiplica os celeiros, abençoa com aquela promoção, abençoa aquele que está desempregado com um emprego, abençoa esse que tem desejo de ser fiel a Ti, e nós consagramos cada dízimo, cada oferta, exclusivamente, Senhor, para a Tua obra, para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, você poder trazer seu dízimo e a sua oferta, no nome de Jesus. Com palmas para o Senhor Jesus.
tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, toca-me, eu quero te servir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Glória a Deus! Na presença do Senhor dá vontade de pular, de adorar, de glorificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou estar chamando aqui o pastor Wenner para estar dando a bênção final sobre a tua vida. E quem foi abençoado aqui nessa noite? Você foi um escolhido de Deus. É só você crer que grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai sair daqui abençoado nesta noite? Para avançar, você precisa do Espírito de Deus na tua vida. Davi só avançou depois que o Espírito Santo se apoderou dele. Esse ano 2026 foi profetizado em cima do altar, vai ser o ano do avançar de Deus na nossa vida. Então não deixe de buscar o Espírito Santo. Tenha ele sempre na sua vida, seja guiado por ele. Porque assim como Davi foi guiado pelo Espírito Santo e avançou, subiu um degrau, ocupou uma posição que já estava prometida a ele, você também vai. Mas para isso você precisa ter o Espírito Santo do Senhor te conduzindo e te guiando. Amém? Coloque suas mãos na posição de receber. E tudo que eu profetizar sobre a tua vida, você crendo vai dizer: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, as doces união e consolações do Espírito Santo esteja na sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E você que é da fé, e você que crê no poder da oração, diga bem alto, bem forte: Amém! E viva o Senhor! Vai na paz e vai na bênção! E para você que nos acompanha da Quarta TV, fique na paz e fique na bênção do Senhor. Será maior.